Amém? Amém, Senhor. Vamos lá então. Aleluia. Qual é que é a pergunta que está escrita aqui? Aonde que nós sentimos prazeres? Na carne. Não. No espírito. Não. Na alma. Meu Deus do céu. Sim, ó. Ah, me assustei agora. Eu deixo essa Ó, filho. Tá Quietinho. quietinho. Bota aqui, Sam. Vamos de novo? Onde é que nós sentimos prazeres? Na alma. Qual é que é a ponte que liga os prazeres? Na carne. A carne. Amém? Não vão esquecer mais isso? Vamos de novo então. Onde é que nós sentimos prazeres? Aonde sentimos os prazeres? Na alma. Qual é o assunto que nós estamos estudando? Alma. Amém? Agora vai, né? Glória a Deus, irmã Carol. Certo? Então a gente estudou aí, né, nos últimos dias a gente estudou sobre a carne, específico a carne, né? Depois a gente abordou o tripartir do homem, né, que é corpo, alma e espírito, certo? E aí a gente estudou o corpo, estudamos o espírito e agora estamos estudando o assunto é a alma. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos estudar aqui alguns assuntos, alguns aspectos. Vamos usar da ilustração que a gente já tem na revista, mas nós vamos continuar da onde a gente parou. Onde é que nós paramos? Quem vai julgar? Não? Não. Foi. Mesma dor. A gente estava falando sobre o seguinte, ó, que todos os sentimentos, certo? Preste atenção em mim. Que todos os sentimentos, todos os pensamentos, todos os prazeres passam por onde? Qual é o assunto? Alma. Se liguem, estão desligados? Bem? Amém. Todos os prazeres, todos os sentimentos, todos os pensamentos passam por a alma. Aonde sentimos os prazeres? Na alma. Tá? Estudamos sobre, primeiro assunto, a carne, certo? Vamos de novo para os irmãos que não chegaram aqui. Estudamos o primeiro assunto abordado nesse estudo foi a carne, que é a ponte. Depois estudamos o tripartir do homem, corpo, alma e espírito. E depois nós pegamos as partes em si. Estudamos sobre o corpo, o espírito e o assunto agora é a alma. Certo? Aonde sentimos os prazeres? Na alma. Certo? Na última aula falamos, pegamos o exemplo de uma mãe, né? Que aparentemente ao dar a luz, próximo a dar a luz, ela sente dor, certo? Sente medo, fica meio angustiada, porque ela não sabe o que ela vai passar, se ela é uma mãe de primeira viagem, né? Ao mesmo tempo, o corpo dela também sente o prazer, porque ela vai botar alguém que ela ama muito ao mundo, né? Gerou dentro de si e agora ela vai poder conhecer. Então, dentro dela, dentro do âmago da alma dela, se gerou o prazer. Amém? Para algumas mães, a gente estudou ali, é apavorante. E nela se gerou a questão, eu nunca mais terei outro filho. Mas em outras não. Outra foi tão prazeroso que ela quer mais filhos. Então isso varia de pessoa para pessoa. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para que você entenda que todos esses sentimentos estão ligados com a tua
entrar ali no texto, não sei se os irmãos já têm esse aqui, estão com esse aqui novo? Não, então sim. Eu recebo pra ela. Ah, vou dar um para ela, para ele e um para ela. Olha. Bem? Denise, mostra para elas onde está. Aqui. Vamos perder um tempinho aqui, mas todo mundo aprende junto. Certo? Mesma dor. Mesma dor. Certo? Então esse assunto da mãe que eu falei agora, que eu abordei agora, está acima da onde a gente parou aqui. Mesma dor. Vamos lá? Amém. Mesma dor, dependendo da intensidade, pode causar sofrimento em alguns e prazeres em outros. Certo? Olha só esse assunto aqui, ó. Há pessoas que gostam de levar palmadas de carinho. Sentem prazer com isso. Para outras, isso causaria intensa repulsa e sofrimento, denominado a prática. Quem sabe de carinho acachorrado? Quem já ouviu falar sobre essa expressão? Vocês já vão entender. Porém, o que representa esse carinho acachorrado será percebido pela alma. Para algumas almas será tido como uma humilhação ou desprezo. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Geralmente no começo de um namoro, olhem pra mim, tá? Geralmente no começo do namoro, há descobrimentos. E ali começa a brincadeira de cosquinha, e bate na mão, e bate na perna, e bate nas costas, e bate na cabeça. Isso é normal. Esse é o carinho acachorrado. Está entendendo isso? Quem olha de fora diz, eu jamais aceitaria isso. Quem olha de fora diz, isso aí é repulsivo. Mas entre aquelas duas pessoas, aquilo ali é um carinho. Certo? Tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Certo? Mas por que eu estou falando isso? Para que você entenda onde é que isso vai sentir o prazer. Não é na carne. Amém? A carne é a ponte que leva o prazer para a alma. Vocês têm que aprender isso, que vocês vão entender onde que é a batalha de vocês para vencer o pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos de novo? Porém, o que representa esse carinho acachorrado será percebido pela alma. Para algumas almas será tido como uma humilhação ou desprezo. Para outras será agradável. E para outras, ainda embora não gostando, poderá lhe ser emocionalmente indiferente. A seguir colocaremos alguns exemplos que ilustram como a mesma situação, produzindo a mesma percepção física, pode produzir reações muito diferentes da alma de duas pessoas. Ou seja, nós vamos fazer um exercício agora, tá? Nesse exercício, aqui mesmo. Nesse exercício, nós vamos entender o porquê que uma pessoa acha bom e a outra pessoa não acha. Certo? Amém. Amém? Glória a Deus. Vou pegar aqui. Não, essa caneta. Eu queria pegar no cartão. Amém? Então nós vamos pegar aqui uma situação específica, né? Aí no teu livro aí, na tua folha, está exemplificando. Aqui ó, situação. E aí pegamos um rapaz aqui, a alma do José. Tá? José. E a alma do João. Certo? Numa situação aonde deve se aguardar na fila, o José, o que ele vai sentir? Vê aí. Sente-se desrespeitado e fica irado. Ele fica pé da vida.
Ele tá lá na fila lá e começa a bater o pé e diz, pai, eu não vou ficar aqui, né, cara? Poxa vida. E aí dentro dele os sentimentos, os pensamentos já começam a se irritar, começa a se irar, e daqui a pouco ele já começa. Um dia que já se viu, tem que esperar todo esse tempo, né? A ira, o velho Adão começa a florar e daqui a pouco está perturbado. Certo? Eu era o José. Me O irritava José. muito em ficar na fila esperando. Bem, ao aguardar na fila, a alma do José fica, Irado. a alma do João, diferentemente, fica. Ele aproveita o tempo para conversar com os companheiros de fila, ficando satisfeito por conhecer novas pessoas. Aproveita o tempo. Nem eu. Umas coisas ali, dá um verdade. E aí? Ó. Quem é que saiu ganhando aqui? Amém? Amém. Onde é que gerou esses dois sentimentos? Não. Amém? Amém. Segunda situação. Suporta uma temperatura de 8 graus Celsius. Meu Deus, que oito. Ah, olha, Denise. Olha a alma da Denise. Eu, pra mim, é prazeroso. A Denise é apavorante. Não gosta de frio, irmã? Ah, o José sente-se aborrecido, sai da casa amaldiçoando o tempo. Ah, tem que ser assim. Quando tá chovendo, então chorou. E aí? Que droga mesmo! Tá? Poderia ser o contrário, poderia ser 38 graus aqui. Hã? Igual eu Que droga mesmo esse calor, esse verão que não vai embora. Quem chega o inverno. Logo que chega o inverno, aí chega o inverno, Dá que 8 droga graus. mesmo esse frio. Esse frio, Tô sempre assim. Hã? nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Amém? Onde é que ele está sentindo isso aqui? Não. Na alma. Amém? Já João fica feliz em sentir aquele gostinho do frio de inverno e prepara-se com alegria para usar a sua querida touca de lã e calçar as suas pantufas novas. Hã? Aí a gente já vai lá na irmã Gisele, lá, ela já tem um pinhão na chapa, né? Com fogão a lenha. Tomar aquela sopa. Sopa abençoada, né? Vá, rapaz. Amém? Então vai da alma da pessoa. Certo? Quem está com o segundo dedo aí? Né? Tá ruim ainda pra ti. Outra situação aqui, ó. Tá vendo aí, irmão, José? Outra situação, provar um alimento salgado. O irmão santo já fica faceiro. Vá. É? Adoro um salzinho, né? Não gosta? Provar um alimento salgado, ó. José fica profundamente irado e procura o gerente do restaurante para pedir a demissão do cozinheiro. Ah? Mais quente. Se for me fiel, é capaz de não reclamar, mas se for prato. Ah? Imagine, a ira dele por comer comida salgada vai ocasionar a demissão de uma pessoa. Coitado de José, foi só sofrendo aqui. Já pensou? Já João não. Ao sentir o excesso de sal, chama o garçom e pede para trocar o prato, ficando muito feliz por comer quase o dobro do alimento pelo mesmo preço. Ele já comeu um pouco, disse, bah, mas tá salgado, né, meu? Ô, garçom, tá demais o sal aqui, rapaz. Podia trocar, né?
sabe o que vai acontecer? Eles vão trocar, porque o cliente tem sempre razão. E aí eles vão trazer um prato melhor para ele, vão fazer de tudo para agradar ele. Eles estão ganhando de novo. Amém? Certo? Agora eu quero que você entenda por que está sendo falado isso. Porque a gente tem como entrar num padrão que agrada a Deus, certo? E que também satisfaça a nossa alma. Certo? Todas essas alternativas aqui estão erradas. Todas elas estão erradas. Porque irá sempre é um lugar errado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pecais. Certo? Cara, tu não sentiu prazer, tu não sentiu legal com a situação, não necessariamente tu tem que extrapolar, tu tem que explodir. Certo? Tu tem como conversar. Tu tem como dizer assim, não, para aí. Né? Vamos resolver isso aí. Amém? E todos esses sentimentos, tanto um sentimento proveitoso e não proveitoso, está ligado à alma. Sabe como é que tu vai conseguir doutrinar a tua alma? Como? Quem pode falar aí, Lenin? Hã? Como é que tu vai fazer para doutrinar a alma? Orando. Segurar. Hã? É fácil segurar, filho. Vigiar. Hã? Irmã Jaque, Ah. como é que nós vamos fazer, pai? Matando a cara. Olha aí! Tu vê só? Tá aprendendo, filha? É? Nós vamos matar a carne. Porque a carne é o quê? Porta de entrada. É a porta de entrada, é a ponte. É a ponte dos quatro. Ó, Pecado. 4 situações, ó. Pecado só assim. Também, filho, tá certo também. Certo? Ó, vamos fazer assim, ó. Carne. Certo? Espírito. Carne. Tá? Ó. Agentes para o pecado agora, tá? Ó. Quê? Pensamentos. Certo? A carne aqui, ó. Para gerar o pecado, eu preciso de 2 agentes externos, fora, né? Fora. E 2 agentes internos. Certo? Vamos fazer um exercício agora? A carne aqui é o Henrique. Ai, A picanha. Amor. A carne aqui é o Henrique, tá? Um exemplo. Certo? É uma pessoa. A carne é uma pessoa. Certo? Aí o seguinte, ó. Para que ela gere o pecado, que o pecado venha dominar a carne, certo? Dominar o ser do ser humano, precisa de 2 agentes externos e 2 internos. Não necessariamente usar os 2 ao mesmo tempo. Amém? Satanás vai ali soprar no ouvido, vai gerar os pensamentos. Certo? Como é que ele vai passar lá para os pensamentos? Onde é que ele vai vir primeiro? Na carne. Hã? Aonde, filha? Na carne. Na carne. Então ele vai fazer essa ponte aqui, ó. Carne, pensamentos. E aí, meu amigo, a mãe não está vendo.
Pode fazer. E aí, ó. Certo? Ó. Tá no mundo. Tá no mundo. Prazeres do mundo. Bebida, cigarro, droga, homem, mulher, enfim, jogatina. Não pode ser alcançado se não tiver a ponte. Qual que é a ponte? A carne. Certo? E se tu eliminar a carne, Satanás não tem como chegar nos pensamentos e nem o mundo nos prazeres. Certo? Amém. Como é que tu faz para mortificar a carne? Orando. Oração. E jejum. E Bíblia, né? Hã? Oração. Palavra. Jejum. Aí a palavra. Oração. Jesus. Jejum. Palavra. Amém? Amém. Que engraçado, são 3 coisas, né? Hã? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que engraçado, né? Para tu poder matar a carne se não tiver oração, jejum e Bíblia, não tem como. Não existe atalho para o crente. O crente precisa dessas 3 coisas aqui. Para ele poder chegar no espiritual, ele precisa das 3 coisas. Mortificou o corpo, a alma agora ela está inerte, sujeita ao espírito. E quando o homem está espiritual, ele está ligado a Deus. Amém? Glória a Deus. Por que é tão difícil orar? Vem me dizer que é fácil. Quem é que vai mentir primeiro? A alma não quer, né? Hã? Ela não quer que tu mortifique ela, né? Ai, eu tenho que fazer Ó. isso. Não é fácil. Olha aí, ó. Olha o que a Denise falou. Muito importante agora. Ó, ela disse, eu sinto prazer em orar. Ela venceu uma barreira. Amém? Amém. Ela venceu uma barreira. Chegar nessa parte aqui, ó, do prazer nas coisas de Deus. Pastor, Hein? Chegar no prazer das coisas de Deus. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Certo? A oração ela é uma engrenagem. Você sabe o que é uma engrenagem? Vou tentar desenhar uma engrenagem, que eu não sou muito bom. Né? Vou trocar aqui. É que está Essa daqui úmido. tá Não, ele está úmido. Não é esse que Deus era no quarto. É o tempo a chuva, eu acho. Tá? Vou tentar desenhar aqui uma engrenagem. Meio fora, mas parece um porco espinho. Tá? Uma porca, não tem Certo? Isso é uma engrenagem. Onde se encaixa a outra aqui e vai girando, né? Amém? A oração ela é uma engrenagem. O homem que não ora, essa engrenagem está parada. E ela vai atrofiando. O homem, estou falando o homem natural, a mulher e o homem que não ora. Essa engrenagem ela está atrofiada. Ela está enferrujada. Está parada. Do que ela precisa? Óleo. Óleo, né? Óleo. Certo?
Com mais azeite, pega pra mim o copo aí, Fê. Azeite. Azeite. Não viu? O que representa o óleo e o azeite na Bíblia? Espírito Santo. Tá ficando bom. Espírito Santo. De arrancada essa engrenagem aqui tem o Espírito Santo? Não, né? Amém? Ela começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar e ela dá uma engrenada. Ela dá uma engrenada, ela começa a vir nos cultos, começa a orar, começa a participar das coisas de Deus. E o azeite vai derramando. E ela está indo naquela velocidade devagarinho, 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 daqui a pouco ela começa. E não para mais. E aí ela chega no prazer nas coisas de Deus. Quando ela não ora, ela fica mal. Está faltando alguma coisa. Amém? Para aquele que é natural e não entendeu ainda, ele não sente falta da oração. Amém? Não sente falta de ler Bíblia, não sente falta dos cultos, não sente falta das coisas de Deus. Não entrou na dimensão do Espírito Santo. Porque está onde? A alma dessa pessoa, a alma sacia sempre a carne. E a carne vice-versa. Porque a carne quer comer, Beber, focar. comer, beber e folgar. Hã? Eu não quero orar, não quero ler Bíblia, não quero as coisas de Deus. Então tu está na carne. Desculpa falar, mas é verdade. Eu não quero orar, não quero ler Bíblia, não quero saber das coisas de Deus. Está na carne. Amém? Glória a Deus. Como é que está a engrenagem aí? Tá com óleo. Tem óleo Cada aí? vez vou dando mais. Amém? Vou glória. Glória a Deus. Eu já tive uma época que eu nem enxergava mais a engrenagem. Ela em casa vai faltando óleo no Tem que motor. voltar, né? Hein, Júlio? Vai faltando óleo lá no motor. O motor pode faltar, não pode faltar em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Entenderam isso? Sim. Você é uma engrenagem. Se tu não colocar óleo, ela vai atrofiar. E cada vez mais, se tu demorar, ela vai ficando mais emperrada e mais difícil vai ficar do que buscar de Deus. Entendeu um exercício que tem? Principalmente daquelas pessoas que dizem assim, ó. Ah, eu posso buscar Deus em casa. Pode. Né? Na verdade, não é que tu possa. Tu deve buscar Deus em casa. Amém? Amém. Eu não preciso da igreja. Agora nós entramos em outro campo. Tu não precisa da igreja? Não, então tu não é ovelha. Jesus disse que onde tiver dois ou mais falando no meu nome, ali eu estarei. Não existe rebanho de uma ovelha só. Certo? Vamos corrigir uma coisa hoje? Quem é a igreja? Nós. Quem é? Nós. Nós. Amém? Onde é que nós nos reunimos? Como é que é? Pode ser. Se reúne isso na minha cabeça? Numa casa de No oração. óleo? No templo. Na casa de oração. Casa de oração. Eu ouvi templo? Sim. Templo?
Vem? Quem é a igreja? De certa forma. Tudo que vocês aprenderam até hoje sobre igreja, tá? Foi sempre como se fosse o básico, certo? Tudo que vocês aprenderam até agora, todo o alimento que vocês ganharam para a igreja foi básico. Agora vocês estarão entrando no profundo, certo? Então eu vou mostrar algo para vocês muito interessante agora. Quem é o templo e morada do Espírito Santo? Nós? Isso? Então para aí, que já não é mais igreja. E agora, irmão Santo? Já tinha aprendido tudo sobre igreja? E agora? Quem é que é o templo e morada do Espírito Santo? Quem é o templo e morada do Espírito Santo? Nós. Então, o que tu falou? Para fixar na tua cabeça. Quem é a igreja? Viu? Vamos de novo? Quem é templo e morada do Espírito Santo? Tá, mas tu não disse que tu era a igreja? Não, toda hora falando. Viu? Vamos tirar a confusão agora? Nós somos um corpo só, não é? Opa, corpo. A igreja é um Corpo. corpo. Entendeu, Henrique? Olha só, nós estamos desmembrando o corpo agora. Vamos desmembrar o corpo? Um corpo, ele tem só um pé? Não? Vamos pegar melhor, ele é só um pé? Já imagine um corpo agora. Esse corpo é um pé. Né? E um chulé ainda. Né? Já pensou um corpo assim do tamanho do Henrique? Um pé. Não foi assim que Deus fez, né? Amém? Não foi assim que Deus fez. Uma pessoa normal. Sabe o que Deus fez? Deus fez uma pessoa, né? Com vários membros, certo? Isso? Amém? Orelhinha aqui, o cabelinho, canel. Igual a ele. Amém? Certo? O Ibrahim aqui, né? Amém? Então Deus fez um corpo, certo? No homem. Vamos pegar agora, ó. A igreja é um corpo. Um corpo. E esse corpo é dotado de vários membros. Tem perna, tem pé, tem mão, tem braço, tem cabeça. Tem ouvido, tem boca, certo? Amém? Aleluia. Vocês entenderam isso? Então o corpo ele não pode ser só um pé. Ele é dotado de vários membros, certo? Então como é que eu posso dizer que a igreja somos nós? Se eu não estou participando do corpo. Hã? Tu só é igreja quando tu te torna templo e morada do Espírito Santo e participa junto com os demais na casa de oração. Agora sim, tu faz parte do corpo que é a igreja de Jesus Cristo. Tu não me vem com a história de ficar em casa, que não sei o que eu sou a igreja. Se tu não é membro do corpo, tu não é igreja. Certo isso? Aprenderam? Ah, eu sou a igreja, é? Onde é que tu congrega? Onde é que tu toma ceia? Onde é que tu te alimenta da palavra que eu não sei? No mundo? Ah, eu leio a Bíblia em casa, que bom! Onde é que tu toma ceia? Onde é que tu ora com teus irmãos? Onde é que tu participa das atividades do céu? Onde é que tu é repreendido? Onde é que tu é ensinado? Onde é que tu é exortado?
Hã? Como é que vem me dizer para mim que tu é a igreja? Se tu não é membro do corpo ao qual o cabeça é Jesus. Amém? Jesus é o cabeça da igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia. Amém? Isso eu me lembro como é que escreve. Ela é dividida em duas palavras. Aqui. Eclésia. Tirados de dentro para fora. De dentro da onde? Para fora. Para fora. Eu estava no e agora eu estou Para fora. fora do mundo. Amém? Saí vagando sem destino. Agora eu estou em no caminho. Certo? Entenderam? A palavra igreja vem do grego, significa eclésia, significa tirados de dentro para fora. De dentro do sistema mundano, de dentro das coisas do mundo, para fora, para viver em Cristo no caminho. Agora sim. Agora aqui no caminho eu tenho oração. Significado da palavra oração, André? Oração é conversar. Conversar. Outra palavra. Oração significa o quê? Orar. Hã? Agir. Ação. Oração são duas palavras. Orar. Errei. Orar. Orar é o quê? Falar. Certo? Oração são duas palavras. Orar é ação. Agir. Vamos fazer o exercício aquela do currículo? Hã? É. Aí o irmão Henrique quer um emprego, né? E ele descobriu que Deus é poderoso para abrir uma porta para ele, amém? Aí de noite ele faz uma oração, irmão José. Senhor, eu sei que tu é poderoso, porque a tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí tu está naquela oração fervorosa ali, entregando os teus pedidos a Deus. Orou, falou com Deus, amém? Aí no outro dia de manhã, sabe o que tu faz? Tu dorme até meio-dia esperando que Deus resolva um problema para ti do emprego. Porque tu só falou, tu não agiu. Tu não preencheu um currículo, tu não foi de atrás do emprego. Então, orar é falar. Amém? Amém. Mas tem que agir. Tem que agir. Amém? Amém, Senhor. Eu quero que Deus faça a obra numa pessoa que para mim é muito importante. Eu tenho esse desejo no meu coração de ver uma pessoa convertida, uma pessoa, enfim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interceder por ela, eu tenho que orar, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que jejuar por ela, eu tenho que buscar por ela, eu tenho que fazer o melhor possível para que ela venha entender que na minha vida tem um exemplo de Cristo. Então não adianta só falar, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus está pronto para te ajudar, mas tu tem que fazer a tua parte. Amém? Amém. Então é o seguinte, eu saí do mundo, sou igreja, membro da igreja, do corpo de Cristo, saí do mundo para fora, estou em Cristo no caminho, vivo em oração,
que mais? Vivo na verdade. Oi? É verdade também, né? Mas vivo na oração. Para que é o jejum? Matar a carne. Já pensou? Hã? Qual é que é o maior vício que o homem tem? Esse é o maior vício do homem. Hã? Não é verdade? E tem pessoa que vive só para comer. Aí entra a glutonaria, nós vamos estudar sobre isso, obras da carne. O que é uma pessoa glutona? É uma pessoa que vive só para comer. A vida dela é comer. Não trabalha, não faz nada, não lê um livro, não lê uma Bíblia, não ora, não faz nada. O negócio dela é comer. Comer, dormir e folgar. Amém? Jejum, ele mata a carne. Mortifica a carne. Amém? Segundo, terceiro. Vamos fazer melhor. Assim fica meio carnal. Palavra. Amém? A palavra de Deus é a água que nos purifica, nos limpa. Ela mata a nossa sede. Né? Querem um pouco de Bíblia sobre isso? Jesus, na noite que ele estava próximo a ser traído, no culto de Santa Ceia, qual ele teve com os seus discípulos, ele reuniu os discípulos, ceiou com os discípulos. A Bíblia diz que ele despiu-se, amarrou uma toalha em seu corpo, e ali ele pegou uma bacia com água e ele fez um exercício muito tremendo de ensino. Amém? Ele pegou aquela bacia com água e ele colocou nos pés do discípulo e saiu lavando os pés de um por um. Amém? Amém. Por que ele fez isso? Vamos conversar um pouco sobre isso. Por que ele fez isso, irmão Henrique? Quem pode responder, vai responder. Para andar sempre no caminho. Vai andar sempre no caminho. Outra pessoa. Os irmãos mais antigos aí, o Moisés. Por que Jesus fez isso? Como exemplo, para todo mundo. Como exemplo. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Hã? Ele veio para servir. Olha só que tremendo isso. Vamos pegar isso aqui para a nossa vida? Olha o que o irmão falou lá. Ele veio para servir, né, irmão? Glória a Deus. Primeira coisa que Jesus fez após ceiar. Despiu-se. Eu ia falar isso, mas eu não sabia falar. Vamos pegar de novo. Segunda coisa que ele fez. Cingiu-se, amarrou-se. Hã? Bem? Bem. Despiu-se, amarrou-se. E terceira coisa. Prostrou-se. Bem? Prostrou-se, tá certo? Bem? Então ele se despiu, amarrou-se, cingiu-se e prostrou-se. Vamos entender agora? A Bíblia diz então que Jesus, após ele ceiar, ele pegou, cingiu-se, né? Despiu-se, tirou a roupa, né? A parte de cima, pegou uma toalha, amarrou-se
né? E prostrou-se lavando os pés de cada um. O que significa despiu-se? Quando ele fez esse ato aqui de se despir, ele está dizendo assim, olha, eu sou igual a vocês. Não tem diferença nenhuma entre a minha vida e a vida de vocês. Eu sou feito de carne e de também. Então não tem desculpa, tá? Para não fazer as coisas do Senhor. Bem? Quando ele amarrou-se, ele estava dizendo assim, ó, eu estou ligado com meu pai. Certo? E quando ele prostrou-se, ele exemplificou o que é servir. Sendo Deus, não usurpou querer ser Deus, mas despiu-se da sua majestade e glória e serviu. Em outras palavras, Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Mas ele não usurpou, ele não quis ser igual a Deus. Para dar o exemplo para mim e para você, de servir. Então toda pessoa que quer ser servida, ela não serve para a obra de Deus. Todo pastor, todo líder, não interessa, o crente que for, que gosta das coisas nas mãos, que todo mundo trabalhe para ele, para ver ele feliz, ele não serve para a obra de Deus. Ele serve para qualquer outra coisa, menos para a obra de Deus. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou querer ser igual a Deus e despiu-se da sua majestade e da sua glória para servir. Amém. E a Bíblia vai dizer que ele se ajoelhou e começou a lavar os pés de um por um. Deus, a visão de Deus não é como eu e você. A nossa visão ela é horizontal ou vertical, sim ou não? Horizontal ou vertical. A visão de Deus sempre é vertical. Deus olha de cima para baixo. Deus não tem ninguém acima dele. Eu e você não. Meu Deus! Deus não faz assim, Deus faz assim. Escute só. Pega a revelação agora. Deus, quando ele olha de cima para baixo. Ele não faz como eu e você, olhamos de baixo para cima. E agora, pela primeira vez, Deus está de joelho, lavando os pés do discípulo, e ele olha agora de baixo para cima. Pela primeira vez. E sabe o que ele fala? Vou lavar teus pés. Pedro rapidamente diz, Senhor, tu não vai lavar meus pés, porque não sou digno que o Senhor faça isso. E Jesus diz para ele, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E ele diz, então não lava somente meus pés, mas me lava a cabeça e as mãos também. E Jesus disse, não há necessidade de lavar a cabeça e as mãos, mas somente os pés. Por que ele falou isso? Porque ele lê Bíblia. Ele falou isso por o seguinte, ele diz assim, não há necessidade de lavar a tua cabeça e as tuas mãos, mas somente os pés. Porque vós já foram lavados pela palavra que vos tenho pregado. Ou seja, a única coisa que mantém vocês sujos nesse mundo é o contato com essa terra. Então eu vou lavar os pés de vocês, para vocês aprenderem. Vocês precisam estar sempre lavando aquilo que contamina nesse mundo. Bem? Estão entendendo isso? Vocês entenderam isso? O que te mantém nessa terra, fixo aqui nessa terra? O contato com esse mundo é teus pés. Certo? Jesus usou dessa situação para ensinar o homem que há necessidade de ter uma vida de palavra. A palavra é o que lava.
Quem não lê Bíblia vai viver sujo. Ah, mas eu oro. Se não tem as três coisas junto, não adianta. Amém? Oração, consagração, que é o jejum, e palavra. Por isso a gente vê muitas pessoas que oram e oram mesmo. Oram muito. Mas não. Amém? Ora e não vigia. Na primeira investida do diabo, já se irrita, já quebra tudo, já vira o balde, já chuta o cachorro, já chuta o gato, fica atribulada, quebra tudo, amaldiçoa Deus e todo mundo. Mas é de oração. É? Amém? Vamos de novo para a revista para terminar? Vocês estão entendendo isso? Isso. Glória a Deus. Né? A primeira coisa que eu aprendo com esse ensino é que eu preciso me converter. Eu, não o meu irmão que está do meu lado. E o diabo ele vai pregar no teu ouvido o seguinte: ah, eu conheço alguém assim. Mas tu não reconhece o teu problema. Ah? Eu conheço alguém que é igualzinho, irmão Júlio, mas tu não olha para dentro de ti, como é que tu tá? Bem? Hoje eu mandei o meu chefe se catar. Coloquei ele no lugar dele. O Júlio. Amém? Pregador. Eu mandei ele se catar assim, vai te catar. Mas com muita elegância. Ele sentiu que ele foi cortado. Eu não precisava ter feito aquilo. Mas eu sei fazer. Poderia ter segurado sim ou não? Mas agora eu já fiz. Bem? E fiz na frente dos outros. Porque ele se sentisse constrangido. E agora? Carne? É sério? Estou falando isso não porque isso foi certo. Estou falando porque foi errado. Muito mais da minha parte. Eu sou pregador e ensinador. Né? Tinha outras formas de tratar. Eu fui o José. Poderia ter dito para ele: não, vê só, né? Eu estou com uns trabalhos, estou saindo de férias. Então, eu não viajo mais. Pega outro aí, procura dos teus confirmados aí, que gostam de puxar o saco. Não falei mentira, mas a forma que eu falei não foi certa. Amém? Então a gente está aprendendo o quê? Alma. Tem coisa para mudar aí, irmã André? Hã? Tá 100%? Se tivesse 100%, tu já estava na glória. Fruto maduro. Vamos fazer uma árvore, que eu mesmo consigo fazer uma árvore. Vamos pegar um exemplo de uma árvore. Né? Aí tá os frutos assim, ó. Tá vendo os frutos? Tá vendo os frutos? Tem fruta ou não tem? Tem, né? Mas tem um assim, ó. Qual que tá bom? A vermelha. É?
Tem fruta ou não tem? Tem. Qual que está maduro? A vermelha. Qual que nós vamos colher? A vermelha. Não. A vermelha, claro, é a madura. Se tu tivesse todos esses frutos aqui são os crentes. Aí tá a irmãzinha lá que é uma mulher de oração, tá cheia de Deus, já cumpriu a carreira dela nessa terra. Qual é que o Senhor vai chamar? A vermelha. Se o dia que nós tiver 100%, nós tiver maduro, o Senhor não vai deixar nós nessa terra aí padecendo. Não. Mas daí tem uns crentes, eles estão tão verdes, que Deus me livre de falar em morrer. Morte, nem pensar. Palavra negativa não é de Deus. É? Né, irmã Thalita? Deixa as unhas para depois. Palavra negativa não é de Deus. Morte nem pensar. Ah, mas tem que morrer, pastor? Tem que morrer. Todo dia nós estamos morrendo um pouquinho. Estou mentindo? Não. Você tem sombra sim ou não? Sim. Onde você caminha, você vai achar uma sombra, sim ou não? Sim. Desde que tu entra nessa terra, no mundo, nasceu, ela te acompanha. Tá? Certo ou errado? Certo. Onde é que ela vai te deixar? Sabe por que ela te acompanha? Para te lembrar que um dia você vai embora. Já está ali. Talvez ninguém tenha dito isso para ti ainda, mas agora você já sabe. Para te lembrar que tu está vivo. Está ali. Tu te mexe e ela vem junto. Vai pro lado, ela vai junto. Que nem aquele. Só que Querendo naquele dia, ela vai fazer sombra pela última vez. E o problema não é aonde tu vai fechar os olhos. O problema é onde é que tu vai abrir os olhos. Bem? Amém. Vamos de novo agora? Aprendemos então que os sentimentos, os prazeres, eles agem aonde? Na alma. Sistema castigo e recompensa. Para que a alma suprisse as necessidades do ser humano. Então é o seguinte, ó. Para que a alma suprisse as necessidades do ser humano. Tanto as natas como estabelecidas por Deus no papel do homem na criação, o Senhor estabeleceu um mecanismo por meio do qual a sobrevivência da espécie e o desempenho do papel do homem na criação dependesse o menos possível do livre-arbítrio. Bem, nas outras aulas nós estudamos sobre o livre-arbítrio. Esse mecanismo consiste num sistema de castigo e recompensa. O castigo é um sofrimento que o homem passa quando não supre as necessidades natas ou estabelecidas. E a recompensa é um prazer que o ser humano sente quando supre tanto as necessidades natas quanto as necessidades estabelecidas. Ou seja, quando, por exemplo, tu não toma água, o que o teu corpo sente? Sede. Sede. Então ele está sofrendo, certo? Amém? E quando tu toma um golaço d'água com sede, o que acontece? Tu supre a necessidade. Tu sente prazer. Amém? Então,
O sistema castigo e recompensa está ligado aonde? Alma. Na alma. Quem é que não se alegra quando a pessoa diz assim, como você está bonito? Tá? Que trabalho bem feito! Hã? Você trabalhou, você se esforçou, você merece um parabéns. Agora, e a pessoa que chega e recebe ali um não? Que trabalho porco, que trabalho relaxado. Sabe o que tu merece? É ficar sem dinheiro. Castigo e recompensa. Tu trabalha pelo quê? Pela recompensa. Né? Trabalha pela recompensa. E aí tu sente aonde a alegria? E quando tu espera ganhar um tanto e ganha outro? Menos ou mais? Menos. Bem menos. Aí porque tu recebeu um castigo. Onde é que tu sente? Não. Nem? E pior é quando o cara diz que vai te pagar e te paga o outro preço. E aí tu fica como? Com Ai, raiva? Aí esquece que é crente. Aí vai pra carne, que nem o pastorzão. Nem? A lei do instinto e o livre-arbítrio. Esse sistema castigo e recompensa estabelece uma lei que impõe frente ao livre-arbítrio. Podemos denominá-lo lei do instinto. Não estamos dizendo que a lei do instinto anula o livre-arbítrio, não. O que estamos explicando é que a alma humana não precisa fazer força para que as necessidades do corpo sejam supridas. Por exemplo, quando você está dormindo, olha para mim, ó. Você está dormindo. E tu tinha tomado uma baita de uma jarra de suco. Bebeu demais suco. E foi dormir. E daqui a pouco de noite dá vontade de ir no banheiro. Bem? Esse instinto de tu saltar da cama e se aliviar, foi Deus que colocou dentro de você. Porque senão você vai fazer aonde? Na cama. Então já está pré-estabelecido dentro de você esse instinto. Amém? Amém. Entenderam isso? Isso não anula o livre-arbítrio. Se tu quiser fazer xixi na cama, tu faz. Só que há consequência. Depois quem vai dormir no fedor é você. e depois E a cinta depois. não, depois no colégio. A reação do mijão. Né? Amém? E o chinelo, E o chinelo da mãe. ó, pegar assim, ó, só na cabeça. O que estamos explicando é que a alma humana não precisa fazer. Tem uma aguinha, filho? O instinto chamou? Ah. O instinto chamou. Só não vai fazer xixi na cama depois. O que estamos explicando é que a alma humana não precisa fazer força para que as necessidades do corpo sejam supridas. Basta seguir o seu instinto. A força será feita se não quiser seguir o instinto. Aí tu fica segurando o mijo. Tá? E a bexiga velha, Eu dormi mais um pouquinho assim, depois eu vou. tu está fazendo força, tu está lutando contra o instinto. Tu está lutando contra outro instinto natural. Tu tem que respirar sim ou não? Sim. E se tu parar de respirar, o que acontece? Se for por, É um instinto. se for por alguns minutos, fica cansado. É um instinto ou não é? Tu respirar? É um instinto, é natural. Agora, se tu segurar, você está fazendo força, daqui a pouco, tu pode até desmaiar e pode até morrer. Certo? Conclusão. O ser humano foi criado em uma complexidade adequada ao propósito divino
para ele estabelecido. Ou seja, o ser humano foi criado de uma forma qual foi adequado para Deus. Amém? O homem não é um ser criado por acaso. Ele foi muito bem organizado em todas as esferas, tanto no corpo, na alma e no espírito. O amor de Deus para com a sua criatura foi tão grande que proporcionou para cada necessidade um prazer. Quando tu gosta muito de um bolo de chocolate, tu come aquele bolo de chocolate, como é que tu fica? Feliz? Fica faceiro, né? Saciado, Ainda bem se uma torta. com nozes ainda, hein? Não pode entender. Tem uma Uma nata também. Chocolate com nozes e moranguinho, né? Amém? Amém. O amor de Deus para com a sua criatura foi tão grande que proporcionou para cada necessidade um prazer correspondente. No caso do irmão Lorenzo, é um enroladinho. Né? Quando tem enroladinho, ele fica tão faceiro. Amém? A fim de tornar a sobrevivência do ser humano agradável. Então tem pessoa que pensa assim, agora que tu é crente, agora que tu é da igreja, tu não tem prazer nenhum, tu não faz nada, tu vive como se não tivesse vida, tu está morto. Muito pelo contrário, agora eu me conheço muito mais, agora eu conheço o meu Criador, agora eu conheço as minhas limitações, as minhas falhas. Agora eu conheço aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que eu posso fazer para agradar a Deus. Amém? A fim de tornar a sobrevivência do ser humano agradável. Veremos na próxima lição exemplos bíblicos dessa manifestação do amor de Deus. Amém? Certo? Glória a Deus. Alguma pergunta para terminar? Não? Então se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Oh, glória. A irmã Adriane vai levar nós em oração hoje. Amém? Deus da glória. Obrigado, Jesus, por nós entendermos a Tua palavra e a Tua vontade para nós. Senhor, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor venha fixar em nosso coração, Senhor, o Seu amor e o Seu carinho, nos dando sabedoria e entendimento. No nome de Jesus, Pai, nos capacita, nos dá graça, poder e autoridade, para poder frear no Senhor as nossas vontades, o nosso querer, para que Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, Senhor. Nos instrui, nos capacita a toda a verdade da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém? Senhor, Glória a Deus.